os filhos, cuidar do marido, no outro dia trabalhar e fazer tantas outras coisas. Eu vejo aqui mulheres que trabalham no ministério do círculo de oração, no ministério infantil, na cantina da igreja, na cozinha, e a nossa vida não para. E o Senhor, Ele nos convida a pegar toda aquela bagagem que nós, quando nós viemos para a igreja, o espiritual, nós ouvimos o testemunho, e tantas coisas é transformada dentro da gente, e colocar tudo isso no nosso dia a dia. Porque nós vemos muitas mulheres que são cheias de si mesmas, mas por dentro elas estão vazias, são arrogantes, prepotentes, cheias de si mesmas, e Deus nos convida a fazer a diferença. Glória a Deus. Na forma da gente agir, sermos mais amáveis, mais doces, e para que as pessoas que estão à nossa volta vejam que na nossa vida nós temos Deus. E eu não falo somente na forma de vestir, glória a Deus, aleluia, Jesus. Os nossos vizinhos, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, quem convive com a gente tem que olhar para nós e ver se tem algo de diferente nessa pessoa. Deus está com essa pessoa, Deus está com essa mulher, com este homem. Amém, Jesus. E precisamos agir diferente, porque quando nós aceitamos ao Senhor, nós somos, como eu falei, transformadas. Nós somos vasos imperfeitos e incompletos, mas a cada passo que nós damos diante do Senhor, Ele nos auxilia e nos ajuda a sermos perfeitas, a agir com excelência. E quando nós estamos no nosso trabalho, as pessoas notam o que a gente está fazendo. Então, a gente precisa ser eficiente, executar o nosso serviço com excelência, porque a palavra de Deus diz que nós não fazemos para o homem, mas tudo que nós fazemos é para o Senhor. E nós precisamos colocar isso em prática, porque quem precisa ver, está vendo, né? E como nós aprendemos com Neemias? Neemias, ele era judeu, ele servia ao rei da Pérsia como copeiro, e um dia ele fica sabendo que os muros de Jerusalém haviam sido destruídos, que os seus portões haviam pegado fogo, e ele sente a vontade, o desejo, uma orientação vinda do Senhor de voltar a Jerusalém para reconstruir os seus muros. E direcionado mesmo pelo Senhor, ele fala com o rei, e o rei o libera, e ele volta para Jerusalém. E a primeira coisa que Neemias faz quando ele volta para Jerusalém é avaliar os seus muros. Agora ele vai ver aonde tem falha, aonde tem brecha, aonde o muro está baixo. E a primeira ordenança de Neemias para aquele povo é: aonde o muro está baixo, aonde tem brecha, aonde tem laguna, coloque-se vigia. E aí ele orienta aquele povo, e aquele povo começa a reconstruir aqueles muros, e os inimigos começam a confrontar Neemias e dizer para Neemias: Neemias, você não vai conseguir, a gente vai entrar, você é fraco, não vai dar certo esse projeto. Mas Neemias, ele conhecia a voz de quem tinha dito para ele estar ali. Aleluia. E ele não voltou atrás. E toda vez que os seus inimigos confrontavam ele, ele dizia: eu não vou parar. Esse era o recado. Cada vez que os seus inimigos o afrontavam, ele dizia: eu não vou parar. E quando aquele povo começou a reconstruir, aí ele orientou aquele povo que, quando ele viu que os inimigos estavam tentando atacá-lo, ele falou assim: agora, com uma mão, vocês vão reconstruir os muros, vocês vão trabalhar. Mas agora, com a outra, vocês vão ter que ficar de posse das suas espadas, da sua arma. Porque o inimigo está aí rondando os muros. E como se não fosse tão difícil já reconstruir os muros, agora eles também teriam que vigiar. E esses muros representam a nossa vida. Muitas vezes na caminhada com o Senhor nós precisamos parar
e avaliar aonde nós temos falhado. Será que é na vida espiritual? Será que é no meu casamento, no meu relacionamento com meu esposo? Será que eu tenho falhado no meu relacionamento com os meus filhos? Aonde eu tenho deixado brecha? E o Senhor nos convida nessa noite a fazer essa autoavaliação. Glória a Deus. E aonde nós temos brecha? Se for na vida conjugal, chama o seu esposo e fala: meu bem, a partir de hoje vai ser diferente. Eu vou mudar, nós vamos mudar. E eu não aceito a gente continuar dessa maneira. O inimigo, ele não pode nos afrontar dessa forma e ter acesso à nossa vida. E coloque-se vigias. E que a posse da sua arma, qual que é a sua arma? A palavra de Deus, declare a palavra de Deus dentro do seu lar. Aleluia, Jesus. E Neemias, ele nos ensina nesse momento de nós nos avaliarmos, de nós não desistirmos. Nós somos vasos incompletos, imperfeitos, mas nós estamos no processo. E mediante o processo, Deus nos ensina que nós precisamos obedecer, porque a voz que nos chama, ela é uma voz inconfundível. E se Ele me manda cantar, eu canto. Se Ele me manda pregar, eu prego. Porque eu não faço o que eu desejo. Eu não faço o que eu quero. Quando Deus nos escolheu para estar aqui, Ele nos escolhe para fazer a vontade dEle e não para fazer a nossa vontade. Porque se fosse pela minha vontade, eu não estaria aqui. Mas quando a gente se disponibiliza, quando eu comecei a falar sobre disponibilidade, a gente precisa ter uma posição no reino do Senhor. E mesmo sem querer, mesmo sem entender, Ele manda e eu obedeço. Obediência é um princípio. Obediência é fazer o que nem sempre eu gosto, mas fazer com excelência. E a nossa vida é uma vida de escolhas. O nosso futuro depende das escolhas que nós fazemos hoje. E como nós aprendemos também com Esther. Esther, uma jovem judia, órfã, que vivia em outro reino. A primeira etapa da sua vida foi difícil. Mas aí, agora, Deus trabalha na vida dela. Ela é levada lá, é levada para o palácio. Ela agora se torna rainha. Mas um dia Mardoqueu faz o seguinte questionamento a ela. Lá em Esther 4, versículo 14. Ele diz assim: Esther, será que não foi para esse momento, será que não foi para esse tempo que Deus não te colocou como rainha? Porque para Esther seria muito fácil, naquele momento, ela não se posicionar, ela ficar quietinha. Mas ela ficar quietinha poderia levar que todos os judeus, todo o povo dela, pudesse perder a vida. E ela mesma poderia perder a vida. Mas ela se posicionar, também ela poderia perder a sua vida. Então, vocês não veem comigo que fazer escolhas nem sempre é fácil. Fazer escolhas é difícil. E Esther, ela precisou se posicionar. E muitas vezes, em meio ao nosso deserto, a gente pensa: será, Deus, que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não vê tudo que eu já passei? Às vezes Esther poderia se fazer de vítima. Ela poderia falar assim: Deus, sou órfão, estou morando em uma terra estrangeira. Não vou. Sabe, agora que os humilhados foram exaltados, agora que eu estou aqui no palácio, sou rainha. Não, aí eu vou ficar aqui quietinha. Mas não, ela escolheu se posicionar. Glória a Deus. E, enfim, Glória a Deus. Esther se posiciona mesmo sabendo que não seria fácil. E o Senhor faz da nossa vida o cenário perfeito para ser um testemunho. Mesmo às vezes nós vivendo
vivendo em meio a um deserto, mesmo às vezes nossa vida toda cheia de cacos, nosso Deus nos direciona a pegar tudo aquilo que nós estamos passando e levar aos pés da cruz para que Ele transforme tudo isso em testemunho. Porque é no deserto que a glória dele se manifesta através da nossa vida. É no deserto que nós criamos intimidade com o Senhor, que nós aprendemos quem é realmente o Senhor nas nossas vidas. E como nós aprendemos com o Senhor, né? E eu até notei aqui que só conhece o Deus que cura aquela que um dia estava enferma. Só conhece o Deus da provisão aquela que um dia teve falta. Só conhece o Deus que consola aquela que um dia teve perca. Só conhece o Deus de paz aquela que um dia teve em um caos. Porque nós só conseguimos falar daquilo que nós vivemos, das nossas experiências. Como falar de um Deus maravilhoso se eu nunca experimentei a grandiosidade dele na minha vida? Então, muitas vezes Deus nos leva a certos desertos, a certas provações, para que nós sejamos testemunha do cuidado, do amor, da provisão e da excelência dele. E como nós também aprendemos com Jó, ele é o nosso exemplo de deserto, né? Ele passou por vários tipos de deserto. Ele perdeu tudo em todas as áreas da sua vida. E lá no versículo 40, no capítulo 42 de Jó, tem um versículo que fala assim: Jó diz: hoje eu te conheço não só de ouvir, mas hoje eu te conheço de ver. O ouvir é do externo. Quando nós viemos no culto, nós ouvimos testemunhos, nós aprendemos sobre Deus, as pregações, mas é de fora para dentro. O ver é interno. Nós aprendemos de Deus quando Jó diz assim, que agora ele conhece Deus de ver, é de dentro para fora. Foi através do deserto dele que ele conheceu quem Deus realmente era. E esse ano eu passei por um grande deserto. Eu tive 2 grandes percas na minha vida. No mês de março eu perdi a minha irmã mais velha. E no mês de maio eu tive uma perda gestacional. E nesse momento eu achei que eu não conseguiria. De fato, falei, Deus, agora chegou no meu limite, eu não consigo mais ser quem eu era. E quando eu tive a perda gestacional, eu precisei fazer muitos exames. E quando eu precisei levar o resultado desses exames, eu lembro que a médica me chamou para conversar e ela disse assim para mim: Deise, sua saúde está impecável, você está super bem. E eu disse para ela: não está bem não. Eu não consigo ser quem eu era, eu não sou mais quem eu era. Eu não sinto alegria de dia, eu sinto só sono. E quando eu deito para dormir, eu não consigo dormir, eu só fico acordada. Eu não estou bem. E eu queria que ela me desse alguma resposta, algum medicamento que mudasse aquilo que eu estava vivendo. E eu lembro que me marcou muito essa consulta, porque ela disse muitas coisas que foram importantes, mas uma delas foi que, primeiramente, né, que a minha saúde, apesar de estar bem, que não tem como separar a Deise do físico e do emocional. Então, se a gente está ruim no nosso emocional, consequentemente vai abalar o nosso físico, e independente do resultado tá ok, mas que não teria o que fazer, eu teria que enfrentar aquele processo que eu estava vivendo e viver aquele luto. Mas aí ela me disse uma coisa que mudou a minha visão em relação a isso. Ela falou: Deise, você precisa conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Não o seu propósito, porque você faz planos, mas você precisa conhecer
sua vida. Ela não era crente nem nada, mas aquilo marcou a minha vida. Porque muitas vezes nós ficamos indignados porque algo deu errado, porque não foi do jeito que a gente queria, do jeito que a gente planejou, quantos sonhos, quantos projetos. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. E nós precisamos confiar que mesmo em meio ao caos, Deus, Ele tem o controle de tudo. Glória a Deus. E nós precisamos entender que Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. Ele era, Ele é e Ele continuará sendo. Aleluia, Jesus. E Deus, Ele nos chama para exercermos um caráter de convocação. Eu ouvi isso e eu quis trazer para vocês. Porque muitas vezes existem mulheres e pessoas servindo ao reino com caráter de voluntariado. Voluntariado é como? Eu sirvo o reino no dia que eu quero, da forma que eu quero, do jeito que eu quero. Mas quando nós somos convocadas, nós servimos o reino independente. Está disponível no reino. Me chamou, eis-me aqui. Te chamou para cantar? Como eu falei. Ok, vou ensaiar, canto. Se chamou para pregar, às vezes não era o que eu queria, mas é onde Deus quer me usar. Então, eu prego. E nós precisamos ter essa sensibilidade. E no meu processo, eu lembro que muitas vezes eu quis desistir. E eu lembro que a minha maior cura foi quando eu ia dar o ensaio às crianças, no culto de terça-feira. Às vezes eu ia dizendo no caminho para mim mesma: Deus, esse é o último ensaio. E eu chegava lá, enquanto eu orava, enquanto eu louvava com as crianças, o Senhor transformava o meu interior. Ele mudava aquilo que eu estava sentindo. E o pranto se transformava em alegria, e eu ia para minha casa e eu estava renovada, alegre. Às vezes vinham situações, lembranças, memórias, que às vezes queriam me fazer parar, e eu voltava, falava com o Senhor, e no próximo ensaio eu estava lá e o Senhor me renovava. E eu vejo que eu só pude sentir e de fato experimentar a mão poderosa do Senhor mediante a minha ação. A partir do momento que eu ministrava, o Senhor ministrava a minha vida. A partir do momento que eu me doava, o Senhor me reabastecia. Aleluia. Então, o segredo é permanecer de pé. Então, com Neemias, nós aprendemos a nos avaliar, a ver que nós temos imperfeições, temos falhas. Às vezes nós vamos ter que aumentar os nossos muros. Com Esther, nós aprendemos a nos posicionar, e nós aprendemos que escolhas nem sempre serão fáceis, e com Jó nós aprendemos a ter intimidade com Deus. Amém. Que o deserto não é lugar da gente morar. O deserto é passagem. A gente passa pelo deserto, mas a gente não mora no deserto. Ele é só um momento, é só uma fase e passa. E a frase que nós vamos sair daqui dizendo é: eu não vou parar. Independente do que o inimigo quer colocar na sua mente, independente do que às vezes alguém tem dito ao seu respeito, o que nós vamos dizer e continuar dizendo é: eu não vou parar. Eu sei quem me chamou e eu tenho crido que vou permanecer de pé. E eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. O Espírito Santo maravilhoso, Glória a aleluia. Deus, aleluia. Glória a Deus. Que palavra abençoada. Deus abençoe muito a irmã. Já está convidada de novo, né, pastora Marisa? Já está convidada de novo. Amém, irmãos? Gostaria que todo mundo se colocasse de pé. Vou pedir para o pastor vir orar e dar bênção para nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu tomei o microfone, quero chamar a Mandai para estar louvando o louvor. E
enquanto ela louva, nós vamos estar ministrando a oração. Porque a palavra hoje foi muito forte aos nossos corações. Por mais que talvez os irmãos possam falar, um culto lento no sentido assim, sem barulho, mas um culto que a palavra entrou no nosso coração. Eu tenho certeza que hoje nós fomos ministrados pelos louvores que foi cantado aqui hoje, pela palavra do Senhor que foi entregue aos nossos corações, fazendo a diferença para que nós possamos refletir, entender a necessidade de restaurar nós mesmos. Quantas das vezes nós estamos feridos, machucados, e às vezes nós vamos nos sangrando o tempo todo e nós não conseguimos nos curar, porque tem brechas abertas dentro de nós. Vamos aprender como Neemias, olhar para o nosso muro e nos olhar e falar: existe um defeito aqui, e eu preciso restaurar esse muro nessa noite. Eu preciso restaurar, para que o inimigo lá fora não olhe e acerte uma flecha no meu lugar. Para que o inimigo não acerte uma flecha, pode vir, irmão, e venha acertar o meu sonho, o teu sonho. Porque o crente, o cristão, ele tem que viver de sonhos, irmãos. Nós temos que sonhar, porque Deus restaura os nossos sonhos. Aleluia, Deus. Porque Deus conduz a nossa vida. E nessa noite, Aleluia, Jesus. Deus está dizendo para mim e para você: Glória a Deus, aleluia. Volte a sonhar de novo. Aleluia, Deus. Seja como estiver. Tome decisões para a melhora da tua vida. Aleluia. Se a tua decisão estiver no alcance do Senhor, estiver nos planos do Senhor, você pode ter certeza que a sua decisão será a decisão mais acertada. querendo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Verdade é tua, minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar.
obrigada aqui por esse pequeno para estarmos dando a vez. Vamos levar para casa. Essa injeção de ânimo que Deus Guarda os sonhos, os projetos. Deus, em nome de Jesus, todo empecilho, todo palácio de Satanás, de Capital, em nome de Paz do Senhor, meus irmãos. Guardados, tenha suas mãos, receba a bênção nesta noite. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos que creem nesta noite. Todos nós que cremos, digamos amém.